Está gravando? Agora começou. Foi. Olá, sejam bem-vindos ao canal Os Estrategistas do Reino. Nós estamos aqui com Peterson Rodrigues, um amigo de longa data, Campinas, São Paulo, assim como eu. Tivemos infâncias em comum. E o Peterson sempre foi uma pessoa de muito empenho, muito trabalho, muita dedicação e muito sucesso nas áreas que ele pretendeu atuar. Aqui nesse canal, Estrategistas do Reino sempre vão ter as melhores informações, as maiores estratégias, tudo que a gente puder trazer para você de inovação do que está acontecendo nos mais diversos setores da economia, para que a gente possa avançar também nas estratégias dentro do nosso reino. E o Peterson é uma pessoa muito ligada, muito conectada ao nosso Senhor lá em cima, e agradece os seus passos e entende que na sua vida tudo também foi sendo ordenança e aceitação, mas a gente tem que entender o seguinte: toda essa aceitação, tudo que a gente faz na vida, a gente está aqui para servir. E quando a gente serve com maestria, e ele aprendeu a servir em vários setores da sua vida, o homem lá em cima nos abençoa. Peterson, por favor, se apresente. Muito obrigado. Olá, Hércules. Primeiro, prazer enorme estar aqui com você, com a tua audiência. Fico muito feliz e honrado por fazer parte disso, de verdade. Eu sou o Peterson Rodrigues, eu sou de São Paulo, mas moro em Campinas desde muito jovem, muito pequeno. Foi aqui que eu estudei, aqui que eu comecei a trabalhar, comecei a empreender, aqui que eu fiz meus amigos, aqui que eu criei, fui criado e criei minha família. Valeu? Que maravilha, belas cidades. Peterson, assim, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional, porque eu me lembro de você já com um bom sucesso em vários bares, restaurantes. Eu me lembro de você sempre ligado nesse setor que é de extrema dificuldade. É muito difícil ter sucesso no setor de gastronomia. Se eu não me engano, ainda é o setor que tem mais índice de fechamento do primeiro ao quinto ano. É impressionante. Eu sei que passa de 20% no primeiro ano. Os números são estarrecedores. As pessoas abrem sem muita noção do setor que estão se inserindo. É um setor extremamente difícil. E eu posso falar isso de carteirinha, que eu conheço um dos maiores restauranteros do Brasil. O cara chegou a ter 200 restaurantes. Chama-se Lalo, amigão meu aqui de São Paulo, uma fera. E ele sempre me fala, cara, o índice de fechamento desse setor, as pessoas entram porque querem entrar, porque tem algum. Ah, porque a minha avó cozinhava bem, porque a minha tia faz isso direito, mas não são estrategistas. Você quer entrar no setor de bares e restaurantes? É maravilhoso. Se tiver sucesso, você pode virar uma franquia mundial, mas você precisa entender a fundo antes de fazer isso. Então, por favor, Peterson. Vamos lá. Eu sou filho de dono de restaurante. Meu pai tinha um restaurante em Campinas aqui. Bem, aqui na época era muito tradicional, mas por alguns motivos ele optou por parar com isso. E eu comecei muito pequeno. Comecei com uma lanchonete no centro da cidade, tá? Do lado da PUC Central. E, e aí a coisa foi crescendo de um jeito que eu não contava muito com isso. Da cozinha industrial, da lanchonete, a gente foi para uma cozinha industrial. Da cozinha industrial, a gente já começou a trabalhar com bares, com depois balada, family friendly restaurants. A gente começou a trabalhar com muita coisa e que foi uma sequência meio que natural. A gente ir para se seguir nesse caminho, entendeu? Mas é uma sequência meio natural de quem está muito antenado, né? Para você partir por exemplo, de um pequeno lanchonete para uma rede de fornecimento de restaurantes, onde você chegou a ter, se eu não me engano, quase 30 restaurantes, você abastecendo como aquela cozinha fantasma, né? A cozinha que fica por Sim. trás, é um passo O que enorme, acontece? né? É um passo grande, só que o que acontece? Não foi a gente, sem falsa modéstia, sem eu querer parecer modesto, mas não foi uma coisa que a gente planejou. Foi o cara lá de cima, ele foi orquestrando e coube a gente só aceitar e botar empenho em cima, entendeu? Não foi uma coisa que a gente começou com uma lanchonete muito pequena, e daí a gente tinha que vender, entendeu? A gente tinha que realmente performar nisso, e a gente tentou performar de diversas formas, a maior parte delas deu errado, até que uma deu certo, quando a gente foi fazer alimentação para empresas. Aí a coisa começou a tomar uma, um volume muito grande, começou a ficar vultuoso aquilo, para um universo muito pequeno de quem tem uma lanchonete, grande para quem tem uma lanchonete é fazer 200 refeições por dia, entendeu? Daí você Daí eu acabei tendo que comprar uma cozinha industrial, mas eu comprei, eu não sabia como eu ia pagar.
cara, Não isso. tinha ideia, deu. O Passo cara de lá de cima, fé, vou lá. eu virei e falei assim, eu vou comprar, eu preciso comprar, como eu vou pagar, eu não sei. Em 2 dias eu vendi minha lanchonete, coisa que eu tava 3 anos para vender, ninguém tinha, ninguém tinha nem ido visitar. Daí o cara lá de cima falou assim, pode ir, que esse é o caminho. Daí, daí a gente começou a trabalhar com cozinha industrial, então aquele volume que era grande para mim, de 200 refeições, já estava em 700, e a gente começou a crescer, 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 crescer. Eu descobri uma fórmula de comprar outras cozinhas sem eu ter que colocar capital meu em cima disso, fazer uma operação estruturada. A hora que eu vi, eu estava com um volume muito grande já de refeições. Eu fazia coisa de 5.000 refeições dia. 5.000 refeições dia. Você passou de É, uma lanchonetezinha que vendia poucas refeições por dia, menos que 200, para 5.000 exato. refeições dia. O que me Sim. chamou a atenção nesse processo foi que você falou assim: eu, eu testei várias coisas. Eu tinha uma lanchonete pequena, eu queria crescer, eu testei, eu testei, eu testei, até que eu descobri uma porta, e a porta que deu certo eu testei e fui me mexendo até eu crescer a 5.000. Isso é uma estratégia muito, muito utilizada pelas Big Techs. Né? Muitos dos conceitos que eu trago nesse canal, que eu falo que as empresas mais bem administradas do mundo hoje são as Big Techs. Até falo que deve surgir o novo MBA. O novo MBA vai ser Master in Big Techs Administration, porque é impressionante a capacidade que elas têm de se reinventar, de crescer, de estar em setores estratégicos, atuando dentro de uma matriz que eu chamo, que eu criei, que chama-se ICP, onde a inteligência, toda a informação está num lado, numa base de um triângulo, o poder está do outro lado, e em cima a criatividade. E isso, essas big techs, elas mexem muito com isso, principalmente com a informação e com o poder. A informação, porque elas estão em todos os lugares, né? Do celular aos satélites, e o poder, porque elas têm, hoje elas não só são as empresas mais valiosas do mundo, 70% da Standard Poor's, né, a maior bolsa do mundo está na mão das Big Techs, e você vê que e elas estão também nos governos, estão nas aeronaves, elas estão nos satélites, elas estão nas Forças Armadas, enfim, é muito poder, mas elas usam muito o que você usou. Essa estratégia de estar entre a informação e a criação, antes de gastar seu capital. Então ela fica ali pivotando, que é um termo usado em startups, é um termo usado no Design Sprint, que foi desenvolvido dentro do Google, que é você vai mudando a operação. O que você fez é a estratégia das Big Techs, né, de vai lá, testa, pá, 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 sem quebrar, porque enquanto você testava, você não quebrou. Você falou, Não. até que você achou a cozinha industrial. Você vai testando numa escala que para você é admissível, aquela escala, ela é suportável, tanto financeira quanto operacional e até emocionalmente, e você vai tentando, errando, tentando, errando, tentando, errando. Uma hora você acerta, entendeu? E foi. É que a gente não vai ter tempo de falar tudo que eu tentei. Mas eu tentei bastante. Eu quebrei mais a cara do que eu acertei, te Mas, garanto. mas sem arriscar o seu empreendimento. Você usava provavelmente o seu lucro, ao invés de você trocar de carro, ao invés de você trocar o teu carro, ficar bonitão na parada, com o carrão zero, você falou, não, é hora de eu crescer, é hora de eu investir em mim mesmo e testar uma outra Uhum. ponta aqui. Sim, sim. Conta um pouco, você chegou a fazer 5.000 refeições por dia. Isso até quando? Até quando que rolou isso? Até que chegou num ponto, vamos lá. Como eu falei, nessa época eu era uma cozinha industrial com foco em alimentação transportada. O que que é alimentação transportada? Essa cozinha fantasma que você mencionou. É quando você está numa indústria e você vai se servir no buffet self-service, como se tivesse uma cozinha atrás de você, mas aquela cozinha, na verdade, está a quilômetros de distância de você, entendeu? E eu era essa cozinha. O funcionário que servia, ele estava com o meu uniforme, ele era meu funcionário. E, basicamente, era, era isso que eu fazia. Só que chegou num ponto que não tinha mais como crescer, entendeu? Não tinha como crescer mais. Se eu fosse crescer mais, eu ia ter que dar uma escalada e começar a brigar com o Sodexo, começar a brigar com o GR, com o Sapori, que são empresas muito grandes. E que daí, para mim tomar um dumping e ela me quebrar, é muito fácil, Fácil. entendeu? Eu não ia conseguir brigar com eles. Era muito fácil ele me quebrar. E daí eu optei por, nessa época eu administrava 29 restaurantes dentro de indústrias. Eu optei por, se eu administro 29 restaurantes dentro da indústria do alheio, eu posso administrar um para mim, Ó, entendeu? Eu saí desse preceito. Aí eu abri o meu primeiro bar, o Don Quixote, que era um bar com uma estrutura muito simples, muito básica, muito primitiva,
mas com uma fórmula que eu acreditava e que a coisa pegou. E aí a coisa ganhou escala. Aí realmente o negócio ganhou escala em outro sentido. Até que eu tive que escolher entre. Na cozinha industrial, eu tinha 70% do meu trabalho, 30% do meu faturamento e 4% do meu lucro. Então eu tive que matar a mãe de todos os meus filhos, Na lei de entendeu? Pareto Porque mesmo, não. né? O 80-20, vai lá, vamos focar no que está dando certo, nos 80. Você Vamos focar matou no que traz dinheiro. o que traz dinheiro. Vamos ganhar tempo para focar no que realmente está, no que realmente é vantajoso e vamos abandonar o que é menos lucrativo. Olha, Tinha- estrategistas do reino, olha a estratégia que vocês estão ouvindo, de alguém que estava com barriga no balcão, alguém que estava vivendo o dia a dia. Ele metrificava tudo que ele fazia, ele tinha uma empresa sólida, atendendo milhares de pessoas por dia, mas o que dava lucro eram os bares. Então ele entendeu que o tempo dele versus o esforço versus o capital investido para manter aquilo já não valia mais a pena. Isso é uma estratégia que prende muitas. Muitas empresas não crescem porque você ainda está preso ao passado delas em vez de estar olhando o futuro. E o Peterson é um visionário, estava sempre olhando lá na frente. Conta mais. E uma coisa que você comentou rapidinho e eu acho muito interessante é que você falou de Family and Friends, que de novo, para quem faz MBA, para quem estudou o M&As, falar de Family and Friends é uma coisa até que corriqueira. Mas um Family and Friends, um setor ainda, quando você está ali com dois restaurantes, dois bares, como é que foi assim, o envolvimento, até esse crescimento, essa visão que você já teve de realmente profissionais do setor de investimentos? O que acontece? Eu comecei com bar. Comecei com bar com uma estrutura muito simples, muito simplificada, tá? Que era do shot, que era um boteco de esquina. Uma coisa como tem os botecos aí em São Paulo, entendeu? Mais elitizadinho, com uma cara um pouco mais elitizada, mas com aquele foco de bar de esquina, de cerveja garrafa. Daí depois eu abri um outro bar, que foi o da Vinci, que era um pizza bar, que é um gastrobar, entendeu? Uma coisa assim, pouco mais, um bar que tinha um cardápio um pouco mais elaborado, que você conseguia ter um ambiente um pouco mais despojado, que você trabalhava em várias operações, eu trabalhava com o almoço, eu trabalhava com a noite, e à noite seguia até tarde, daí o negócio deu certo, eu acabei indo para boate, que é uma coisa que eu sempre vivi isso, né? Eu sempre adorei uma balada, então eu acabei desenhando o formato de uma balada, que foi errado no começo também. Eu pensei numa balada 40 mais, e de repente o que pegou foi os 25 mais. É engraçado, você monta um negócio, não é você que escolhe, é o público que te escolhe. E cabe a você aceitar, entendeu? Então eu montei uma balada com um perfil que eu achava que era lucrativo, e de repente eu percebi que o perfil que me aceitou foi outro, então eu tive que mudar meu projeto de negócio, mudar o plano, até que a gente foi abrindo outras empresas, até que chegou no ponto que a gente quis abrir um family friendly, um restaurante baseado. Por quê? Porque nessa fase a minha vida e dos meus irmãos já estava como pais de família. E a gente sentia a necessidade de um lugar que a gente pudesse ir, que nossos filhos pudessem nos acompanhar, e a gente pudesse estar com amigos também, sem ser aquela coisa de buffet infantil. Um restaurante, bar com cara de buffet infantil. E surgiu Mamas em Papas. A gente trouxe um modelo de pizza de Chicago, Que legal. entendeu? Que é aquela pizza pie. E daí a gente montou todo um esquema, todo um projeto baseado na criança, onde você ia lá comer tua pizza, você ia comer teu hambúrguer, você ia comer teu lanche, tomar tua cerveja, tomar teu uísque, tua vodka, whatever, o que fosse. Mas, enquanto isso, tuas crianças estavam na brinquedoteca com circuito fechado de televisão e no telão. Em vez de passar música, passava tua criança brincando. Que Então, legal. você estava comendo e via a criança lá brincando, você estava tranquilo. Enquanto você não via ninguém berrando, estava sossegado. Ah, maravilha, que legal, cara. Quanta inovação, quantos braços, quantas vertentes, né? Imagina o BI interno, a inteligência, tudo que você levantou do setor. E me fala uma coisa, como é que foi essa migração? Porque chegou em dado momento, você, como todo setor de bares e restaurantes, teve que enfrentar 2 anos de lockdown, 2 anos de um faturamento zero. Conta para mim como que ficou tudo nesse momento. Eu sempre tive Deus muito presente na minha vida. Eu sempre, sempre. Eu brinco que não fui eu que escolhi as coisas. Deus só propôs para mim, eu coube a mim executar, entendeu? Eu já fui abençoado de ter vindo da família que eu tive, que eu vim. Minha mãe, meus irmãos, realmente são as maiores bênçãos que inicialmente eu podia ter tido. Amém. E quando chegou a pandemia, ela me pegou num momento muito delicado, tá? Por quê? Porque você
eu, eu sempre pensei que eu não poderia colocar todos os ovos numa mesma cesta. Foi esse um dos motivos que eu saí da cozinha industrial e abri outros bares, tá? Só que, para mim, eu ter 7, 8, 9 empresas diferentes já me passou uma falsa sensação de segurança. Por quê? Porque eu falei assim, quando uma empresa não vai bem, é natural uma empresa não ir bem, a outra ir melhor, e tá bom, e vida que segue. Você faz escolhas, você tira de uma empresa e põe na outra. Se você achar que não dá, você fecha aquilo e abre uma outra. Acabou, entendeu? Você vai mexendo no teu negócio, vai mexendo na tua refeição ali, entendeu? É natural. Mas o que eu não contava é que todas as minhas empresas estavam em A, B entretenimento. A e B, para quem não é do ramo, é alimentação e bebidas. Então, quando chegou a pandemia, ela atacou A e B, entretenimento e turismo. Total. Então, eu tinha um faturamento muito relevante, eu tinha quase 300 funcionários na época, Caramba. e meu faturamento no dia 19 de março, que era muito relevante mesmo, ele caiu para zero no dia seguinte. Então, isso me deixou completamente sem chão, entendeu? Eu não sabia o que fazer, entendeu? Realmente, eu não tinha ideia do que fazer. É, aí, nessa hora é natural você questionar até Deus, pô, por que que isso está acontecendo? Mas tudo você não precisa entender, você precisa aceitar, Aceita e segue o entendeu? Você jogo. precisa ter fé e acreditar. Então, daí, a pandemia, embora profissionalmente para mim foi muito complicado, eu tive que vender tentar vender todas as empresas, eu vendi algumas, outras eu só simplesmente fechei, para quem eu sabia que não ia me pagar. Gente, quando você vende alguma coisa, se você analisa preço e capacidade de pagamento de quem está comprando. Lógico. Quando você sabe que o preço não vem ao caso e a capacidade de pagamento, que você sabe que o cara não vai honrar, mas só que você tem que escolher entre você ser cobrado por alguém ou ter alguém a quem cobrar, é difícil, É, entendeu? É imagino. difícil. Então, e outra coisa, saindo do patamar que eu estava, entendeu? Uma vida absolutamente planejada dentro do que eu estava. E para de repente chegar num universo que você não vê, o futuro próximo você não sabe. Então foi muito difícil isso. E aí, como é que Bem foi sua complicado. relação com você mesmo? Você fechado, você no seu quarto, você em oração? Que passou na cabeça naquele momento? Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Que você busca aí de você? Cara, as coisas ruins foram inúmeras, entendeu? Eu acho que é difícil para quem não passou por isso eu conseguir explicar, tá? Realmente foi muito difícil. Foi muito difícil, a gente pensa muita besteira, a gente questiona muita coisa que não tem direito de questionar, entendeu? Não recebe apoio, às vezes, em alguns lugares você contava como apoio certo, e só que teve muita coisa boa também, entendeu? Eu trabalhava demais, quem trabalha com a noite vai entender, você trabalha na noite, você chega em casa 4, 5 horas da manhã, você ganha dinheiro durante o dia, você tem que estar 8 horas da manhã no escritório, não importa a hora que você foi dormir, entendeu? Você tem que estar às 8 horas da manhã, você tem que estar no seu escritório, porque você tem administrativo para correr, compras para fazer, pagamentos para fazer. Você não tem muita desculpa para dar, mas eu fiquei até 5 horas da manhã na noite. Não importa, 8 horas da manhã é horário comercial, bem. Não muda, entendeu? Então, na pandemia, eu fiquei 2 anos em casa, virei dona de casa por 2 anos. Aí eu entendi que é o pior trabalho do mundo, bicho. É um trabalho que, nossa, você pode trabalhar do pior que seja, não queira ser dona de casa, É de verdade. verdade. E só que me aproximou demais dos meus filhos, Amém. Maravilha. Isso. entendeu? A gente pegava de tarde e andar de bicicleta, entrava, eu moro perto do shopping Dom Pedro aqui, o shopping estava fechado, então a gente andava de bicicleta no estacionamento do shopping. Até que e a nossa diversão era fugir das polícias, dos guardas do shopping que expulsavam a gente de lá. Então a gente ficava correndo, fingindo como se eles não tivessem mentira, eles estavam vendo a gente, é que eles estavam dando tempo a gente brincar mesmo. Lógico. Até que chegava um guarda abordava a gente e e mandava a gente saía, entendeu? Mas era engraçado, era engraçado. Sim. Isso fez eu rever muito das minhas prioridades, meus conceitos, meus valores, entendeu? Não adianta eu querer ter uma vida financeiramente extremamente abastada se onde eu investi o fundo do que eu trabalho, se eu não tiver onde investir realmente com o valor do que eu ganhei, entendeu? Então aí você fala assim, pô, peraí, não adianta nada eu ter condição de comprar uma bicicleta de 100 mil reais, se com uma bicicleta de
R$ 500 eu É conseguiria andar com meus filhos, só me que quase eu não tenho divertindo. tempo de andar com de 100 mil, entendeu? É, Então isso realmente faz você questionar muito, muito, não, muito, muito. tem aquela frase, né, que fala que se você trabalhar 24 horas por dia durante 30 anos, seu patrão não vai lembrar disso, sua mãe não vai lembrar disso, seus irmãos não vão lembrar disso, seus filhos vão. Vamos, entendeu? Então, quando você pergunta para meus filhos o que que eles lembram da pandemia, é engraçado, eles lembram de andando de bicicleta com eles, Ah, que maravilha. entendeu? Memórias Então, assim acho não tem preço. que não tem preço. E para mim, eu me sinto orgulhoso disso, entendeu? Então, fez renascer um Peterson que eu não sabia onde estava. Que é, você E estava para mim foi bom. envolvido, né? Você foi crescendo, 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 e de repente para você a sua zona de segurança era o dinheiro, você estava Pra mim, pegado ao dinheiro. Eu acho que para muitas pessoas, claro, foi horrível a pandemia, uma coisa tenebrosa, mas para muitas pessoas ressignificaram a vida, e a gente viu que mudou mesmo a história da humanidade. Essa história de trabalho remoto, trabalho digital, trabalho. É porque as pessoas querem ver seus filhos crescerem, né? As pessoas querem olhar, querem estar juntos, sentiram que estava faltando isso. E de repente o mundo se ressignificou com uma sim, pandemia. sim. Para mim foi bem assim mesmo. Mas aí você migrou, ou como é que foi essa migração? Aí você fechou, vendeu tudo, acabou tomando alguns calotes, faz parte da vida. Tomei a maior parte dos calotes, dei alguns calotes também, não teve É, jeito. imagina. Tive que renegociar algumas coisas fora do que eu tinha organizado antes. E... Mas daí o que acontece? Nesses 2 anos, eu não falei que na lanchonete eu tive que tentar e errar, tentar e errar, tentar e errar. Pivotagem entre informação e Na criação. pandemia, na pandemia eu fiz sabonete para vender, eu fiz vela para vender, eu fiz chup-chup para vender. Eu, eu fui fazer espetinho na feira, eu fugi da polícia no meio da rua. Que maravilha, cara. Por quê? Porque o que eu sabia trabalhar era com alimentação. Sim. Então, a primeira coisa que eu e meus irmãos fomos fazer foi fazer espetinho no meio da rua. A gente comprou uma barraca de lona, uma churrasqueira e ia vender espetinho. Em feira Voltar. noturna, em tudo que você pode imaginar. Só que era proibido. Então, era muito normal eu tá, eu tá fazendo a. Eu tá, peraí, só que tá ligando, eu tô Por ligando aqui no meu favor. telefone.